dia. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que há. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando por mim? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando por mim? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Cristo em você, você. Cristo em você, você. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz em nome daquele que vive, Jesus, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Você crê nisso? Eu quero saudá-lo em nome dele, o Santo de Israel, aquele que mudou a minha vida e a sua vida. Que bom voltarmos aqui para estudar com você o credo apostólico. Eu havia lhes dito que o credo apostólico tem 3 partes. A primeira parte fala do Pai, do Deus como Criador de todas as coisas, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Segunda parte fala de Jesus Cristo, o seu único Filho. Estudamos, por último, sobre esse tema, Jesus, o único Filho de Deus, que veio a este mundo como projeto de Deus, conforme Apocalipse 13 fala, antes da fundação do mundo, o Deus soberano, o eu sou o que sou, o Deus autoexistente, ele havia já escolhido para si um povo. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele envia o seu Filho para morrer numa cruz. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a segunda parte, então, que fala de Cristo como Salvador, e nós vamos mostrar que ele é Deus. E a terceira parte fala da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo,
que veio para revelar Jesus Cristo, para nos convencer dos nossos pecados. Então, o credo apostólico mostra sobre a Trindade, um Deus que é único, mas ele se distingue em 3 pessoas. Não é que ele se revela de vez em quando como Filho, depois como Espírito, depois como Deus. Não! É o mistério da Trindade, em que a nossa mente, as nossas entranhas não conseguem penetrar para poder depreender a beleza desta doutrina. E nós cremos porque a Bíblia nos revela que existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quero orar por você. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado, Trindade Santa. Queremos agora adorar o Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. E agora, especificamente ao Espírito Santo, o Senhor usa-me para que cada irmão, que cada irmã que está seguindo comigo este estudo doutrinário sobre o credo apostólico, que o Senhor os ensine, que o Senhor os convença, mostra-lhes que as palavras dos meus lábios, e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Trindade Santa. Ó Senhor, rocha minha, meu Redentor, meu baluarte, guia das nossas vidas neste mundo, nessa sociedade corrompida pelo pecado. Nos cubra com teu sangue, fala para a glória da Trindade. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Como é que está você, meu irmão? Como que está você, minha irmã? Tudo bem? Eu quero te agradecer pela tua fidelidade aos dízimos e às ofertas. Eu quero dizer para vocês, nosso irmão Manuel, que foi aprovado pelo presbitério, hoje é um candidato do presbitério, dentro de pouco tempo ele será ordenado pastor para estar conosco, trabalhando. Tomara que ele possa estar conosco, eu estou até deixando ele mais à frente. Já coloquei isso para o conselho, para que ele possa já estar trabalhando, se preparando, porque se ele for ordenado pastor, ou ele fica conosco, ou existem muitas igrejas do presbitério, que o presbitério pode designá-lo, mas tomara que ele fique conosco. É um irmão que tem uma capacidade tremenda na pregação, na fala, também através da música e também através da sua maneira carismática. Me lembro quando eu cheguei para cá com a idade, 1 ano mais novo do que ele. Então ora pelo nosso irmão Manuel, vamos orar também pelo nosso irmão Lucas, que no ano que vem forma, para que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela tua fidelidade aos dízimos e às ofertas, é o que a Bíblia diz em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias da tua renda e se fartarão largamente, encherão os teus celeiros, Deus o abençoará. Hoje nós iremos falar então, na segunda parte do credo, creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, que foi o quê? Concebido pela obra do Espírito Santo. Você conseguiu decorar o credo apostólico? Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentada à mão direita, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Hoje iremos falar então, eu quero pedir você para abrir a Bíblia aí, em Lucas,
Olha para você ver o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Porque nós defendemos que Jesus nasceu da Virgem Maria. O nascimento de Jesus foi um milagre. O único ser que pisou no planeta Terra, sem pecado, sem mácula, foi o Filho unigênito de Deus. O Verbo que se encarnou. Olha o que diz para você ver aí. Lucas, capítulo de número 1. E olha o que diz no início aqui, o versículo de número 8 fala assim: ora, aconteceu que exercendo ele, quem? Exercendo Zacarias o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santo do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Olha o que diz aí. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Mas disse-lhe o anjo de Deus: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E haverá alegria. 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Olha para vocês verem, aí no versículo 26 em diante do capítulo 1 de Lucas. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: portanto, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos basear aqui e ler outros textos. Vocês lembram que eu lhes disse que o credo apostólico, tal como a confissão de fé helvética, a confissão batista, a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, esses 3 são símbolos adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Além destes símbolos de fé, nós temos as declarações. Inclusive eu indiquei para você comprar a Bíblia Genebra, para você conhecer o sino de Dort, para você conhecer as 5 solas, que era na época os pontos basilares da Reforma Protestante.
sola fide, sola escritura, só Cristo, lembra? Onde nós declaramos, eram os reformadores que declararam. Além disso, nós vemos também os 5 pontos do calvinismo. E o credo apostólico é mais uma declaração de fé. E durante a história da igreja, desde a época de João, o apóstolo do amor, na época depois de Jesus, ou mesmo na época de Jesus, lembra que Jesus falou assim, olha, o ladrão vem somente matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida o quê? Em abundância. E muitas pessoas pensam que aquele ladrão lá que vem matar, roubar e destruir é Satanás, mas Jesus já estava falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, do ladrão, daquele que vinha com rosto, cara de ovelha, mas são lobos devoradores. Vocês lembram que nós estudamos sobre os nicolaítas em Apocalipse? Os nicolaítas era um grupo de teólogos, de líderes que estavam dentro da igreja e que deu trabalho para João, o apóstolo do amor, João, que escreveu Apocalipse, que escreveu as 3 cartas. Os nicolaítas, nós vimos em Apocalipse que Deus, Jesus, odiava as obras dos nicolaítas. Eles eram como Balaão, que nos dias de João, eles valorizavam o espírito e diziam que a carne não prestava e levavam os irmãos a se prostituírem, a se fornicarem. Por isso foi necessário, no decorrer da história da igreja, os pastores, os líderes, pegarem a Bíblia e dissertarem símbolos de fé, declarações de fé, para facilitar mais a caminhada, firmar mais os crentes. Na época de João, porque esses nicolaítas, eles diziam que a carne nada valia. E pelo contrário, quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós entendemos que o corpo nosso é santuário do Espírito Santo de Deus, habitação de Deus. Tanto o corpo como o espírito devem ser santificados. Entende? Aí eu quero colocar aqui, antes de entrar no estudo nosso sobre Jesus Cristo concebido pelo poder do Espírito Santo, antes de falarmos que Maria, ela foi virgem só até o nascimento de Jesus, eu vou mostrar para vocês que Jesus teve outros irmãos. E como que, na perspectiva dos judeus e até hoje, a virgindade significa alguém que não teve relações sexuais. E Maria não teve relações sexuais com ninguém, com José. Imagina o sofrimento dela, deles, por estar grávida, e a acusação contra aquelas pessoas, escribas, saduceus, fariseus, vários tipos de rabinos que existiam na época, as críticas, as zombarias. Por isso que nós cremos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria e foi concebido por obra do Espírito Santo. E aqui diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E não quer dizer que Maria não tinha o Espírito Santo. Mas a ideia de descer sobre ti o Espírito Santo é a mesma aquela ideia que havia no passado também, quando o Senhor ungia, consagrava o profeta, o rei, o sacerdote, para exercerem uma missão. A ideia é que naquele momento Deus, o Espírito Santo, faz a obra milagrosa e Maria se vê grávida. Esta é obra do Espírito Santo. Mas Maria, ela é virgem até o momento que ela gerou Jesus, e porque depois Maria teve outros filhos de um relacionamento íntimo, sexual. Para o católico é difícil entender isso. O católico não aceita que Maria nem tinha sexo. E sexo entre os judeus era algo normal, mas era algo que deveria ser feito com toda a seriedade. Existia toda a estrutura para que houvesse a concepção, ou melhor, para que houvesse, na época, o coabitar, o conhecer, manter relação sexual
relações íntimas. Bem, como eu estava lhes dizendo, os símbolos de fé, as confissões de fé, as declarações que eram elaboradas pelos grandes homens de Deus, até mesmo desde a patrística, os concílios que aconteceram, tudo foram líderes tentando guiar o povo e firmar o povo na Bíblia. Então existia no início da igreja um presbítero chamado Ário. Então veja bem, quem foi Ário? O arianismo existiu mais ou menos no ano 336 depois de Cristo. Ele era bispo de Alexandria e ele foi condenado no concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Ele pregava que Deus Filho foi criado, que Jesus não foi gerado, ele foi criado. Ele acreditava que o Filho era maior do que todas as outras criaturas, mas que não era igual ao Pai. Que inclusive a testemunha de Jeová crê nisso. E teve também o adocianismo, afirmava que Jesus viveu como homem comum, mas que no batismo Deus o adotou como filho, também chamado de monarquianismo. Isso aconteceu no século II a III, e foi uma doutrina defendida por Teódoto. Então veja bem, Ário, vários tipos de hereges, líderes na época, que estavam dentro da igreja, quando ele foi bispo, ele não acreditava que Jesus foi gerado, mas que Jesus foi criado. E é uma doutrina bíblica. Jesus não foi criado como todo ser humano é criado. Jesus foi gerado. Obra milagrosa de Deus. Da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, como nós vimos aqui. Maria se viu grávida e o Senhor manifestou através do anjo e disse: Maria, não temas. O que nascerá de ti é o Salvador. O seu nome será Emanuel, o Deus conosco. E ela se sentiu feliz, agraciada. Mas veja, outro ensino herético na época, eu estou colocando isso aqui só para vocês entenderem o porquê que foi criado o credo apostólico. Que não deve ser uma reza, mas é uma declaração de fé daquilo que nós cremos. Nós não cremos que Maria é salvadora. Nós não cremos que os apóstolos intercedem por nós. Nós não cremos no budismo. Nós não cremos no darwinismo. Nós não cremos em ideologia qualquer de outro ser. Nós não cremos no Alcorão. Nós não cremos que o fundador do islamismo. Nós não cremos. Lá em Meca está o túmulo dele lá, que ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. Não cremos. Nós cremos que Jesus, como Deus, e para salvar o homem, tinha de ser Deus. E Jesus teve todos os adereços, ele recebeu do Pai todas as qualificações, e ele se encarnou, sem pecado, sem dolo, se entregou por nós daquela cruz. Mas veja para você ver outra heresia. Existia o gnosticismo. Para explicar Cristo, eles adotaram a doutrina conhecida como docetismo. A tarefa de Cristo era ensinar o gnose, ou o conhecimento especial que ajudaria o homem a se salvar por um processo intelectual. Inclusive, aqui em Montes Claros tem uma igreja, que é uma igreja que eles dizem ser cristãos, e eles são os racionalistas. Não havia lugar para a ressurreição do corpo. A ceia não era observada, pois envolvia o uso do vinho e do pão, que para eles eram materiais que estavam ligados ao mal. Então existiam os gnósticos. Eles entendiam que a matéria era má
outra seita. Existia também o maniqueísmo, doutrina religiosa propagada por Maniqueu, Mani ou Manes, ou Manu, que na Pérsia, durante o século III, concebia o mundo como uma fusão dualista do espírito. Doutrina segundo a qual o mundo se dividia em dois princípios: o bem, que é Deus, e o mal, que é o diabo. E veja que essa doutrina continua sorrateiramente dentro da igreja, porque tem muitos crentes que acreditam que o diabo é um Deus em beligerância com Deus. E Maniqueu, a doutrina dos maniqueístas, acreditavam no dualismo, que existe um Deus que é bom e um Deus que é mau. Nós aprendemos que o diabo, conquanto foi um ser criado por Deus, um anjo, ele foi expulso do paraíso, e existe um só Deus. É o que nós temos estudado até agora. Estudamos os 10 mandamentos, estamos estudando o credo. Ele é o único Senhor, o Criador do universo. E existem hoje, sorrateiramente, esses ensinos em seitas que acreditam que existe o dualismo, o bem e o mal, mas diabo como Deus, e Deus o bem e o mal o diabo. Nós aprendemos que existe um só Deus que tem o controle de tudo, e o próprio Satanás, que é sim um Deus com letra minúscula neste mundo, que não tem poder senão dentro da permissão deste Deus soberano. É o que nós temos aprendido. Entendeu por que precisou ter os catecismos, as confissões de fé, o próprio credo apostólico? Olha a outra heresia. O docetismo, vem do grego dokel, para aparecer, é o nome dado a uma doutrina cristã do século II, que defendia que o corpo de Jesus era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. A origem do docetismo é geralmente atribuída aos gnósticos, para que o mundo material era mau e corrompido. E essa doutrina viria a ser condenada como heresia no Concílio Ecumênico de Calcedônia. Vocês entenderam? Olha para você ver em Lucas aqui. E aí nós temos de entender que, conquanto Maria foi agraciada, de através dela nasceu o Salvador, o Emanuel, mas ela não havia nada em si. Nada. Aqui é interessante que fala aqui, olha: entretanto o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Foi Deus que decidiu agraciá-la. Não havia graça em Maria. E quando eu falo graça aqui, eu estou falando exatamente algo que pudesse dar a ela o credenciamento para que ela pudesse gerar o Filho de Deus. Foi Deus que decidiu. Eu gosto do cântico na frente, quando ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Ela mesma declara que precisava de um Salvador. Ora, como é que uma divindade precisa de um Salvador? Por isso que a doutrina do nascimento, que Jesus nasceu da Virgem Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo, não dá a Maria aquilo que os católicos atribuem a ela, praticamente a quarta pessoa da Trindade, como a deusa, como a divindade. E aqui diz: o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na unidade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então nós olhamos aqui, olha o que diz o versículo aí de número agora 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Quando diz 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono não era para Maria. A ideia de o trono de Davi é mostrando exatamente, cumprindo aquilo que nós estudamos no início, que Jesus foi ungido, o enviado de Deus. Eu quero agora, eu sei que estou sendo rápido, mas eu gostaria de mostrar a vocês aqui, porque a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo, não foi por mérito de Maria. Maria depois, inclusive, tem filhos. Eu quero mostrar para vocês aqui, para que você possa notar aí quais eram, ou quantos filhos Maria teve, os irmãos de Jesus. Olha para você ver. Para você ver aí, Mateus capítulo 12, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Veja bem agora o capítulo 13, versículo 55. Olha o que diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Maria, depois que ela gerou Jesus, ela perdeu a virgindade dela como mulher. Ela foi virgem até o momento que Jesus nasceu. Eu estou colocando isso aqui para você ver que Jesus teve outros irmãos e Maria pariu. Maria deu à luz a outros filhos. Mas o único perfeito e santo concebido pelo poder do Espírito Santo foi quem? Foi Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 19. Olha para você ver aí. Lucas capítulo 8, versículo 19. Olha o que diz: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Marcos capítulo 3, olha para você ver. Marcos capítulo 3, versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. João capítulo 20, versículo 17. João capítulo 20, versículo 17. Olha o que diz aí. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha agora Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1. Naqueles dias, ou melhor, 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas, alguns versículos só. Olha para você ver. Gálatas 1, 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Bem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. É isso que nós cremos. Nós cremos num Cristo que foi gerado, não criado. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu e você, os irmãos de Jesus, Adão no paraíso foi criado. Jesus não. Jesus foi criado, foi gerado por obra do Espírito Santo. Vamos continuar
Na sequência, estamos então nesta caminhada do credo apostólico. Que Deus te abençoe. Volto na próxima aula. Até mais.